A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Estamos voltando aqui para mais uma escola bíblica. Eu sou o pastor Eliésio Pereira, pastor titular da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Templo Central, em Suaçurana, distrito de Iguatu. Bom, nós estamos trabalhando o quarto trimestre do ano de 2020, estamos aprendendo sobre a fragilidade humana e a sabedoria divina, o sofrimento de Jó e a sua restauração. Hoje nós estaremos na lição de número 6. Vamos aprender sobre a teologia de Elifaz. Só os pecadores sofrem? Então, essa lição ela é uma lição que será ministrada no domingo, dia 8 de novembro. Em outras igrejas, a escola bíblica é ministrada em outros dias, como, por exemplo, aqui no nosso campo, na segunda-feira. Bom, seja bem-vindo a mais uma aula, mais uma escola bíblica, lição de número 6. O textuário da lição está em Jó, capítulo 4, versículos 7 e 8. Lembra-te agora, qual é o inocente que jamais pereceu? E onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavaram iniquidade e semeiam o mal, cegam isso mesmo. A verdade prática diz que, embora transcendente, Deus tem prazer em se relacionar com o homem terreno. Lembrando para você que você pode compartilhar essa aula. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal do YouTube, você pode se inscrever e pode deixar o seu ok, tá bom? Pode fazer o seu comentário. Bom, o objetivo geral da lição é destacar o pensamento teológico de Elifaz em defesa contundente de religião tradicional, segundo a qual somente os pecadores sofriam. E a gente vai aprender sobre isso. A nossa lição, ela tem uma proposta de leitura diária, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Todo o contexto dentro do assunto lecionado, ensinado, para que você fique inteirado de tudo o que irá acontecer na aula. A leitura bíblica em classe está em Jó capítulo 1, Jó capítulo 4, versículo 1 ao versículo de número 8. Lembrando para você que nós faremos um resumo da lição, tá? E você que nos acompanha já sabe disso, que a gente resume ao máximo a lição, tentando passar para você todo o conteúdo e trazendo um entendimento. Então, respondeu Elifaz, o temanita, e disse: se intentarmos falar-te, enfadar-te-ás, mas quem poderá conter as palavras? Eis que ensinastes a muito e esforçastes as mãos fracas. As tuas palavras levantaram os que tropeçavam e os joelhos desfalecentes fortificastes. Mas agora a ti te vem e te enfadas, e tocando-te a ti, te perturbas. Porventura, não era o teu temor de Deus a tua confiança e a tua esperança a sinceridade dos teus caminhos? Lembra-te agora, qual é o inocente que jamais pereceu e onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam o mal, cegam isso mesmo. Bom, Jó capítulo 15, versículo 1 e 4. Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse:
Porventura dará o sábio em resposta ciência de vento, e encherá o seu ventre de vento oriental, arguindo com palavras de que nada sirvam e com razões que nada aproveitam? E tu tens feito vão o temor e diminui os rogos diante de Deus. Jó 22, 1 e 5. Tudo isso está dentro da leitura bíblica em classe. Então respondeu Elifaz o temanita e disse: porventura o homem será de algum proveito a Deus? Antes, a si mesmo, o prudente será proveitoso. Ou tem o Todo-Poderoso prazer em que tu sejas justo, ou lucro algum em que tu faças perfeitos os teus caminhos? Ou te repreende pelo temor que tem a ti, ou entra contigo em juízo? Porventura não é grande a tua malícia e sem termo as tuas iniquidades? Bom, está aí a nossa leitura bíblica em classe. O ponto central da nossa lição é: não só os pecadores sofrem. E ele faz uma pergunta: não só os pecadores, não são só os pecadores que sofrem? O que ele estava querendo dizer com isso? Nós vamos ter respostas dentro dos tópicos dessa lição, que está dividido em 3 tópicos com os seus respectivos subtópicos, ou pontos, como você queira chamar, e subpontos. Bom, o tópico 1, os pecadores no contexto da justiça retributiva. Subtópico 1, a lei da semeadura e da colheita. Subtópico 2, o homem colhe o que plantou. Subtópico 3, a queixa de Jó. Tópico 2, os pecadores no contexto da tradição religiosa. Aí, subtópico 1, a ortodoxia engessada. Subtópico 2, uma ameaça à tradição religiosa. Subtópico 3, um defensor celeste. Ponto 3, ou tópico 3, divididos em 2 subtópicos. Os pecadores diante de um Deus infinito. Deus não se importa com quimeras humanas. Deus caminha com os homens. Seja bem-vindo à nossa aula. Estaremos introduzindo agora a nossa lição, lembrando para você que a gente faz aqui um resumo da lição. Desde já quero dar a você as boas-vindas. Continua conosco até o final. Deus vai te abençoar nessa lição de hoje. Vamos estudar sobre o discurso de Elifaz, né? Ele é o primeiro amigo de Jó a expor a sua concepção teológica acerca da situação degradante em que Jó se encontrava. Veremos que para Elifaz a justiça retributiva é certa, ou seja, só os pecadores sofrem e os justos não passam por reveses. Então, nós vamos ver também as respostas de Jó a cada acusação feita pelo seu amigo Elifaz, ok? Então vamos para o tópico de número 1, os pecadores no contexto da justiça retributiva. O subtópico 1, nós vamos aprender sobre a lei da semeadura e a lei da colheita. Elifaz, irmãos, se dirige a Jó com uma defesa contundente do pensamento teológico tradicional, a justiça retributiva. A justiça retributiva é aquela que o que você dá, você recebe, o que você planta, você colhe, tá? Então, ele está afirmando, convencido de que a lei de causa e efeito é um princípio da ortodoxia teológica que não pode ser contraditado. Isso é o pensamento de Elifaz. Aí nós vamos ver
no subtópico 2, que o homem colhe o que ele plantou, entendendo que o discurso de Elifaz, ele compreende tanto o capítulo 4 como o capítulo 5, em que defende que o homem ele colhe aquilo que ele plantou. A gente vê nítida e claramente que no caso específico de Jó, ele não está colhendo aquilo que ele plantou, porque nós aprendemos desde o princípio, na primeira lição, quando nós conhecemos a Jó, de que um homem temente a Deus, fiel, que se desviava do mal. Aí o diabo, o adversário, entra na presença de Deus para intentar contra a vida de Jó. E diz que Jó só é abençoado porque a lição nos mostra que ele era o homem mais rico, mais próspero naquela época do Oriente. Aí ele vai dizer que ele só é abençoado porque Deus, né, dava um jeitinho na vida dele. Aí Deus vai e diz que pode tocar em tudo quanto Jó tinha, tá? Menos na vida, na alma de Jó, e tirando tudo quanto ele tinha, ele se conservaria íntegro, fiel e temente a Deus. Então, nesse caso específico, Jó não está colhendo aquilo que ele plantou. Segundo o discurso de Elifaz. Aí ele ainda diz, Elifaz diz, segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade, semeiam o mal, cegam isso mesmo. Essa é a lei, né, retributiva. Plantou, colhe. Então vamos lá. Segundo subtópico, o homem colhe o que plantou. Ele defende que Jó estava sofrendo, era porque ele havia pecado. Na realidade, nós vamos entender que o que ele queria era que Jó confessasse o pecado. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá, é o que diz o salmista no Salmo 1, no versículo de número 6. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem os que fazem males, né? 1 de Pedro, capítulo 3, versículo de número 12. Então a gente vê, irmãos, que a Bíblia mostra esse princípio, mas não podemos fazer acusações precipitadas quando alguém passa por momentos delicados na sua vida, né? E o que estava acontecendo na vida de Jó era algo sobrenatural. Bom, aí o tópico 3, o subtópico 3, o patriarca, a queixa de Jó, né? A gente vai ver o patriarca Jó, ele não aceita a tese de Elifaz e por isso ele se sente-se alienado de Deus, né? Conforme o capítulo 6, de si mesmo e dos seus amigos. Isso leva a Jó a se queixar de Deus, ele se queixa pela sua situação, pela situação em que ele estava passando. Aí a queixa de Jó era justo, estava em pecado, portanto, não merecia sofrer, não estava em pecado, desculpem, portanto, não merecia sofrer, não querendo explicações baseadas em teorias teológicas antigas. O que ocorre? Jó tem uma conversa sincera através de um relacionamento direto com o Criador, onde Jó fala com Deus e Deus fala com Jó. Subtópico 3, ainda sobre a queixa de Jó. No momento da dor, a melhor coisa de se fazer é se dirigir pessoalmente a Deus. Então, só Deus tem uma resposta, só Deus sabe o melhor caminho, só Deus tem a solução para o problema, só Deus pode abrir, pode fechar portas. Então, no momento da dor, prefira se dirigir pessoalmente a Deus. Ok? Então,
sintetizando o nosso primeiro ponto, Elifaz traz a lei retributiva da semeadura e da colheita, mas Jó contesta com essa lei em relação a si mesmo. Então vamos para o tópico 2, lembrando que nós estamos resumindo aqui a nossa lição. Louva a Deus pela a sua vida, você que tem acompanhado as nossas lições, especificamente nas segundas-feiras. Então vamos lá, o tópico 2, os pecadores no contexto da tradição religiosa. A gente vai aprender primeiro sobre a ortodoxia engessada, né? Em seu segundo discurso, ele argumenta que as palavras de Jó são ameaças ao dogma religioso. Assim, se Jó estivesse certo, a religião tradicional, que sempre ensinou a prosperidade dos bons e o sofrimento dos maus, essa tese teológica estaria errada. Então, a partir do versículo 7 do capítulo 15, Elifaz vai apelar para a tradição religiosa como uma forma de validar o seu princípio teológico. Que sabes tu que nós não sabemos, ou que nós não sabíamos? Que entendes que não haja em nós? Também há entre nós encanecidos e idosos, muito mais idosos do que teu pai. Conforme Jó, capítulo 15, versículo 9 e 10. Bom, aí o terceiro subtópico, um defensor celeste. Em sua defesa, Jó se contrapõe ironicamente ao argumento de Elifaz, conforme o capítulo 16. Ele tem consciência de que a teologia do seu amigo, né, ela estava firmada só na terra. A fé de Jó o projeta para o alto, tá? À procura de quem realmente possa defendê-lo. Elifaz estava aqui na base, na terra, mas Jó estava no mais alto, buscando de quem realmente pode assim fazer. Bom, então Jó se expressa em linguagem poética, mas a sua mensagem ela é uma mensagem profética. Ele diz: o seu anseio por um mediador prenuncia o justo advogado. Quem é o justo advogado? Jesus Cristo, conforme descreve João na sua primeira epístola. Então vamos sintetizar o segundo ponto, espero estar ajudando a você no seu entendimento. A síntese do segundo tópico, do segundo ponto é: diante do novo discurso de Elifaz, Jó reclama, mas não blasfema contra Deus. É bom que a gente entenda isso. Jó, ele reclama, mas ele não blasfema contra Deus. Por isso que Jó não estava em pecado. E o terceiro e último tópico, os pecadores diante de um Deus infinito. E aí nós vamos para o primeiro ponto do terceiro tópico. Deus não se importa com quimeras humanas. Em seu terceiro discurso, Jó 22, Elifaz apela para a transcendência divina ao atacar Jó. Bom, para Elifaz, Deus era grande e não poderia se envolver em quimeras humanas, principalmente na do pecador Jó. E aí, a teologia de Elifaz, queridos, ela destaca um Deus transcendente, porém distante, que não se importa muito com o que acontece aqui na terra, indiferente às coisas que criou. Para Elifaz, não adiantava Jó chorar ou reclamar, ele precisava era de arrependimento, ele precisava era se arrepender. Bom, e aí nós vamos
para o segundo tópico, Deus caminha com os homens. Jó expõe os seus argumentos à teologia de Elifaz. Jó estava consciente que esse Deus, embora grande, também caminha com os homens. Jó passa, irmãos, a ficar cada vez mais seguro e consciente, não apenas do seu caminhar com Deus, mas do caminhar de Deus com ele. Olha, em Cristo Jesus, Deus caminha com os homens, sendo altíssimo, transcendente. Ele envolve-se com os seres humanos nos diversos detalhes da vida de nós, seres humanos. Ok? Então, estamos fechando o terceiro tópico, sintetizando, dizendo que, enquanto para Elifaz Deus não se importava com as quimeras humanas, para Jó ele caminhava com os homens. Amém, meu amado? Amém, minha amada? Deus abençoe poderosamente a sua vida. Concluindo, estudamos o pensamento teológico de Elifaz, um dos amigos de Jó. Para ele, só os maus sofriam os infortúnios da vida. Essa era a teologia de Elifaz. Para ele, Jó estava abandonado por Deus. Isso era uma prova irrefutável de que Jó havia pecado. Mas Jó contrapôs, defendeu a sua integridade e principalmente a sua comunhão diante de Deus. Jó continua diante de todas as intempéries que ele passa, temente, fiel, se desviando do mal, se conservando um verdadeiro homem de Deus. Amém? Deus abençoe a todos vocês. Estamos concluindo aqui a lição de número 6, já convidando você para a nossa próxima lição, a lição de número 7. Na lição de número 7, nós vamos aprender sobre a teologia de Bildade, o outro amigo de Jó. Se há sofrimento, há pecado oculto. Nós vamos aprender na próxima lição. Deus abençoe a todos vocês. Agradecer a todos os que fazem o site www.ebdpanorama.com, que nos cede gentilmente os slides para que nós possamos ministrar essa aula para você. Eu espero estar ajudando a você no seu aprendizado, no seu conhecimento, embora a lição seja sintetizada, mas nós passamos tudo o que a lição de número 6 trouxe de informação sobre a teologia de Elifaz. Saúde, graça e paz para você. Espero te encontrar na nossa próxima aula. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus para você, meu irmão, para você, minha irmã. Até lá.